bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório e que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Versículo 20. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir, não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Fique à vontade para se assentar. Esse texto conta um momento muito especial na história da vida da igreja dos primeiros dias. Porque esses homens que começaram alguns anos atrás seguindo Jesus, sendo instruídos de acordo com os ensinos do Mestre, esses homens que foram impactados pela mensagem de Jesus e que viram esse Jesus, uma vez crucificado, ressuscitando os mortos, esses homens, então, a partir dessa experiência, começam a compartilhar Jesus, começam a falar daquilo que Jesus realizara em suas vidas e da forma especial que Jesus desejava transformar a história da realidade daqueles dias. A história de todo homem que ainda não tinha tido uma experiência de fato verdadeira e transformadora com o Evangelho. E o Evangelho fica muito claro nesse texto, que não é apenas uma experiência mística, vamos dizer assim. Uma experiência espiritual que não transforma a realidade e a vida daquele que de fato vivencia essa novidade de vida. Mas fica muito claro também que o Evangelho não é uma experiência social também, que é apenas algo que aquele que tem uma vida e um relacionamento com Jesus, a partir daquele momento, tem uma nova ótica, uma nova forma de se relacionar com a sociedade. Não é apenas isso. Até porque o Evangelho de Cristo, ele se propõe a mudar a vida do indivíduo por inteiro. Algo verdadeiramente transformador. Algo onde a religiosidade ela é confrontada pela vida e o relacionamento com Deus, que nos chama para algo muito mais elevado. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que esses homens que tiveram essa experiência e esse relacionamento com Cristo Jesus, começam a pregar e, debaixo da autoridade de Jesus, realizar grandes obras. Nada do que fazemos, do que realizamos, do que experimentamos na nossa vida com Deus é feito pela nossa própria capacidade. Amém? Se eu sirvo
ao Senhor e à igreja, eu faço debaixo da autoridade do Espírito Santo. Se eu me relaciono e tenho uma boa, um bom relacionamento, uma boa intimidade com os meus irmãos e de alguma forma posso abençoá-los ao longo da caminhada, eu faço e tudo isso, realizo cada uma dessas obras debaixo da autoridade do Espírito Santo. Não a nós a glória. E isso é um risco, entender e compreender de forma equilibrada essa verdade é extremamente essencial e necessário, porque, por vezes, a falta de entendimento claro acerca disso representa um risco para nós. Porque se eu me relaciono bem, eu tenho, por vezes, a tendência, se eu sirvo bem a igreja, eu tenho, por vezes, a tendência de pensar que faço e realizo essas coisas pela minha própria capacidade, pela minha própria autoridade, pela minha própria habilidade. Quando eu olho para Pedro e João, olho para esses homens e os sinais que eles realizavam, fica muito claro que tudo aquilo que eles operavam, todos os sinais, as maravilhas, as obras que eles realizavam, fica muito claro para nós que eles os faziam, eles realizavam com base na autoridade concedida a eles por meio do Espírito Santo de Deus. Até porque esses homens não tinham tanta intelectualidade, tanta habilidade assim. Se nós olhamos para os evangelhos e percebemos, quando nós olhamos a verdade que os evangelhos nos contam acerca desses homens, nós podemos perceber de forma muito clara que a habilidade que agora eles desenvolviam e revelavam vinha tão somente e unicamente por meio da relação com o Espírito Santo de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque todos nós, um dia, em nome de Jesus, tivemos um encontro transformador com Cristo Jesus. Amém? Quem não teve aqui ainda, é a oportunidade para você ter. Nessa manhã, nesse dia. Até porque um amanhã a Deus pertence, não dá para adiar coisas importantes e decisões necessárias. Eu tenho que tomar essa decisão. E se fomos de fato transformados por essa escolha e por essa transformação que é gerada por meio de Jesus Cristo em nós, se fomos transformados, a nossa perspectiva acerca da vida e do relacionamento com Deus precisa ser pautada a partir desse tempo, pela ação do Espírito Santo de Deus. E aí, quando isso de fato acontece, já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Por isso é tão importante, quando eu olho para esse texto, ter essa real compreensão, porque esses homens cheios e debaixo da autoridade do Espírito Santo começam a realizar milagres, maravilhas, levar pessoas a terem um encontro com Jesus. E quando eu olho para esse texto, uma série de verdades saltam aos meus olhos e precisam saltar aos olhos de cada um de nós. Primeiro, todo aquele que tem uma vida verdadeiramente impactada e transformada por Jesus, ele vive de forma diferente. Obrigado, meu amigão. Estava precisando mesmo. Vive de forma diferente. Não dá para falar que eu tive um encontro, não dá para falar que eu parti de um determinado momento, tive uma experiência de fé e um relacionamento começa a ser desenvolvido com Jesus, sem que alguma coisa na minha vida verdadeiramente mude. As coisas precisam mudar. A forma pessimista precisa ser substituída por uma visão clara de quem é Deus e do que Ele espera da minha vida. E aí a ótica muda, porque eu não passo apenas a ser mais otimista, mas eu passo a caminhar em fé, na certeza de que Deus começou uma boa obra e é fiel para completá-la até o dia final. Daqui a pouco nós ouviremos a profissão de fé de alguns irmãos e verdadeiramente a nossa expectativa é que a vida deles venha a ser diferente a cada momento por meio desse encontro com Jesus. Assim como também a nossa precisa ser. E a vida não é feita ou não se desenvolve num ambiente novo sem que novas atitudes também
passem a fazer parte da nossa caminhada. Quando eu olho para esse texto, eu vejo esses homens pregando o Evangelho, sendo questionados por esse Evangelho e por conta da bondade que eles realizavam na vida de uma pessoa. Entenda, a bondade por muitas vezes será questionada. Numa sociedade corrompida e caída, quem faz coisa boa é aplaudido? Na maioria das vezes não. Né? E nós temos a tendência humana de fazer bondade e esperarmos ou gerarmos expectativa que os aplausos venham, não é verdade? Ou não é? Não é assim que a maioria das pessoas pensa em nossos dias? A gente vê esse texto, eles sendo questionados, eles sendo presos, levados a interrogatório, porque estavam abençoando a vida de alguém. A pergunta que fica é, quando você é questionado por causa da sua fé, qual é a sua reação? Porque nós seremos questionados. Se não formos, em algum momento seremos questionados. Amém? Amém, amados. Nós temos que dar glória a Deus. Jesus já ensinou no sermão das bem-aventuranças o que bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem por causa do meu nome. Felizes vocês têm que ser. Se eu estou sendo questionado por conta da minha fé, eu tenho que ficar muito alegre. Espera aí, Jesus está incomodando. A palavra está confrontando alguém. Jesus ensinou isso. Agora, como eu reajo diante disso? Porque, às vezes, quando confrontados, muitos, ao invés de se manterem firmes, tendem a recuar. Tendem a recuar. Sabe aquela opinião que às vezes você expressa? Alguém já deve ter passado por uma situação semelhante, né? Tá no encontro com um grupo de amigos do trabalho e o chefe lá, o Bambambam, está lá na mesa e, de repente, todo mundo conversando, né, e está falando-se sobre o time do coração. E, às vezes, o chefe é de um time rival seu. E aí ele começa a falar, eu detesto o torcedor do fulano desse clube, aquele clube que você torce, né? Detesto, não gosto nem de pensar em trabalhar com uma pessoa assim. Se tiver alguém, eu mando embora. Aí, de repente, a gente pergunta, você torce para quem? Ah, não, eu torço para esse time seu aí, né? Ele é bom, né? Sabe, tem muita gente que, às vezes, quando questionado, e tem a oportunidade de se manter firme na sua palavra, na sua fé, naquilo que crê acerca do Evangelho, por ser questionado, volta seus olhos para trás. Mas quando eu olho para esse texto, eu vejo a firmeza, a veemência, a dedicação que esses homens apresentam e a forma comprometida como eles declaram a sua fé. O versículo 7 diz algo muito interessante. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? E aí vem uma pergunta que, por vezes, nos é feita, talvez não, vamos dizer assim, da mesma forma, mas com o mesmo princípio e a mesma ideia. Com base em que você conquistou? Com base em que você conseguiu alcançar essa posição? Ou de que maneira você está vivenciando? De que forma você foi levado a experimentar essa oportunidade e de que maneira você chegou a essa posição na sua vida? E às vezes a gente tem a tendência de quê? Quando confiamos demais na nossa capacidade, na nossa intelectualidade, olharmos e ao ouvirmos um questionamento como esse, falar, não, foi com muito esforço, muita dedicação, muito trabalho, muito empenho. E às vezes nem todo esforço, nem toda dedicação, nem todo trabalho, nem todo empenho nos garantirá algum sucesso. E essa história mostra bem que todo o sucesso que eles alcançaram, toda a realização e manifestação de poder e glória que eles tiveram a oportunidade de experimentarem,
eles vivenciaram e experimentaram com base no poder de quem? Do nome de Jesus. Não é o nosso nome, mas é o nome de Cristo a glória. Não é a nossa capacidade, mas o poder e a glória dele que operam em nós. E é importante nós entendermos isso, porque a nossa força é limitada. Com o passar do tempo, ela se vai. Mas quando a glória do Senhor é o que eu, de fato, busco em todos os dias, a minha vereda, como o salmista diz, ela se torna como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito, porque a luz não vem de mim, a glória não pertence a mim, o poder não é o meu, mas é do Senhor. Esse texto mostra algumas coisas muito interessantes, e eu termino falando acerca do versículo 20. Olha o que diz, versículo 20. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e lá na minha região, de vez em quando, passando pela rua, nós encontrávamos esse texto pichado, né? Atos 4:20. Alguém já teve a oportunidade de passar pela rua, encontrar esse texto pichado, escrito, Atos 4:20? Não, né? Aí, durante um bom tempo, a gente pensava assim, não, estão evangelizando. Só que o ser humano ele tem a tendência de transformar o bem em mal, né? Na verdade, isso era um empenho que era realizado por conta do movimento do tráfico, fazendo apologia à liberação das drogas. Não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos, né? Usando o texto bíblico dessa maneira. Mas, enfim, enquanto muita gente quer falar daquilo que vê, daquilo que experimenta humanamente, Pedro e João estão falando daquilo que Jesus operava na vida deles. Hoje nós ouviremos a profissão de fé de alguns candidatos que foram impactados por Jesus, amém? Não pela igreja, mas por Jesus. E o desafio que eles têm a partir de agora é viver essa prática. Não deixar de falar daquilo que experimentaram. Isso é evangelizar, testemunhar, falar, pregar da palavra de Deus. Agora, esse desafio que eles terão também é o nosso. Não deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Você tem visto Jesus realizar grandes coisas? Amém? Você tem visto? Quem já viu um milagre aqui? Olha, todo mundo. Eita benção, hein? Todos nós, olha que maravilha. Já viram algum milagre, né? Até porque milagre não é só aleijado andar. É você e eu perdoarmos aqueles que nos ofenderam. Isso é um milagre, humanamente falando, é muito difícil. Se não for Jesus, né? Tem muito milagre sendo realizado todos os dias assim. E o simples fato da gente respirar já é um milagre, queridos. Até porque aqui o ar é bem puro, né? Um ar bem saudável. Já é um milagre. Não deixar de falar daquilo que vimos, daquilo que ouvimos, daquilo que experimentamos. Nós temos um desafio muito grande, compartilhar, viver a palavra de Deus no meio onde estamos inseridos. E o nosso desafio não é falar de coisas ou de histórias mirabolantes, mas falar também, às vezes, daquilo que Jesus tem feito na nossa vida. Jesus tem feito milagres na sua vida? Jesus tem cuidado de você? Amém. Talvez seja a hora da gente falar mais sobre isso. Reclamar menos daquilo que não alcançamos, questionar menos por conta daquilo que não desfrutamos e falar mais daquilo que já experimentamos, né? Talvez você ainda não tenha o carro que você sonhou, mas você já não caminha 10 km para ir para a escola, ou 12 para ir para a igreja, né?
Alguns aqui conheceram pessoas que caminhavam quilômetros para ir para a igreja, né? Conheceram? Quem já conheceu gente assim? Eu lembro que quando eu comecei o ministério, ainda como seminarista, eu pedalava 18 quilômetros para fazer um estudo bíblico. Pedalava. A igreja não tinha carro, eu pedalava. Eu também não tinha. Né? Pedalava 18 de ida, 18 de volta. E às vezes os meninos que eu ia fazer o estudo arrumavam alguma coisa para fazer para não fazer o estudo. Eu não, senta aí em nome de Jesus. Eu pedalei isso tudo à toa, não. E às vezes a gente não conta tudo isso que Jesus tem feito na nossa vida. Se comemos, se bebemos, se realizamos algo, que o façamos para a glória de Deus. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a honra, pelos séculos dos séculos. Amém? Que falemos sobre isso, que nós deixemos de olhar um pouco para aquilo que nos incomoda e olhemos mais para aquilo que Jesus fez por nós. Até porque dessa forma a gente gera mais gratidão. E já disse alguém que gratidão é a chave para receber mais. Amém? Amém? Que nós possamos viver dessa forma. Eu quero convidar os candidatos da profissão de fé, também o irmão Renato que vai ajudar aqui.